Amém. Para mim tá bom. Mas o Senhor Jesus pode ser melhor. Amém? Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio, pastor Fábio, um doce do bispo Diego. Glória a Deus. Estou aqui na responsabilidade de trazer a palavra para vocês. Uma palavra que possa mudar a forma de vocês ouvir, enxergar, pensar. Que o Senhor venha me usar poderosamente. Né? Amém. Glória a Deus. Sem Ele aqui nada somos, nada podemos fazer. Mas hoje também é motivo de muita alegria também. Assim como o bispo falou domingo, né? Que sempre um dia antes de ministrar, uma célula antes, ele convocava os seus discípulos. Né? E eu, semana passada, peguei meus discípulos. Terça-feira eu vou ministrar. Hoje, agora do Senhor, estão quase todos aqui. Glória a Deus! Quero todos porque o carro quebrou e estão esperando o mecânico. Mas é um motivo de alegria, né? A palavra que eu dei para vocês essa noite está no livro de Êxodo 14, do 10 ao 14. Aqueles que não sabem, né? A gente também tem o Ministério de Intercessão. Glória a Deus. Nas outras ministrações eu vim intercedendo, né? A gente sabe que tem uma pequena probabilidade, possibilidade de ministrar uma palavra um dia antes, né? Domingo foi um dia de grande intercessão. O bispo, acho que vai ministrar minha palavra, vai passar perto. Nunca intercedi tanto com o culto terminado cedo, mas não por conta da palavra estava ruim, mas para ele não chegar na minha palavra. Estava. Êxodo 14, do 10 ao 14. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos deste deserto? Porque nos fizesse isto, que nos tem tirado do Egito. Não é para esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, e estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Glória a Deus. Pode tomar sua assento. Vamos fazer uma breve oração nessa palavra. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos entregar, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Mas o Senhor que vem ser uma igreja de olhos abertos, de ouvidos abertos, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor acampe os teus anjos à nossa volta, à volta de cada intercessor, de cada um, Senhor, que está aqui. E sabemos que o Senhor não guardar, que o Senhor não vigiar, nada podemos fazer, Deus. Então, Senhor, esteja à nossa frente. Coloca todo gigante por terra e que venha ser feito o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra que eu trago essa noite é visão 3D, mas visão 3D espiritual. Amém. Eu não sei se todos sabem, eu já ouvi falar de visão 3D, visão 2D. É visto muito em matemática também. Temos uma especialista em matemática, a pastora Cláudia. Vou tentar falar o básico do básico do que é um 2D e um 3D. Vocês todos viram o dia que a bispa apresentou que o projeto da nova igreja, aquele era um projeto 2D. Eu não sei se estava indo o projeto 3D, mas estava para sair um projeto 3D. Mas no projeto 3D, ou uma visão 3D, você tem uma visão melhor de alguma coisa, de alguma imagem. Porque imagine você agora vendo um quadrado de frente, sem você estar vendo as laterais. Você tem a noção se é realmente um quadrado ou você é um retângulo. Mas se você tem uma visão lateral, uma visão 3D, você consegue enxergar melhor, você consegue ver melhor. Agora imagine você olhando para esse MDF aqui, esse quadrado, esquecendo da cruz, só esse quadrado, esse retângulo, né? Você consegue ver aquilo que está aqui. Mas você consegue ver o que tem atrás? Tem noção do que tem atrás? Se dissesse para você que tem uma porta, tem algo atrás disso que dá acesso a algum lugar. Mas agora, se você viesse um pouquinho
para cá e tivesse uma outra visão, uma outra noção, você conseguiria ter essa noção. Mas muitas vezes a gente vê algo e a gente não tem muita noção do que tem por trás. Mas agora quando alguém te fala, se eu falasse para você que atrás, aqui desse MDF, está o seu milagre. Glória. Está aquilo que você tanto busca, aquilo que tanto você procura. Glória a Deus. Você consegue imaginar? Glória a Deus. Amém. Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Todos estão me vendo bem? Amém. Amém? Se todos estão vendo bem, então estão vendo aqui. Então, agora não só o físico, porque físico vocês estão vendo bem. Mas agora vocês conseguem enxergar bem? Enxergar no mundo espiritual aquilo que está acontecendo, aquilo que está para acontecer? Imagine você que você recebesse uma promessa de você ia ganhar um apartamento. Mas você viu só a frente, só a visão 2D. Mas agora a condição é que você teria que trabalhar para isso. Você poder ver, você poderia só imaginar. Como que você trabalharia? Você só tem uma visão 2D, você só viu só a fachada, você não tem noção do interior, de como que é a divisão, a repartição, como é o acabamento. Mas agora se eu dissesse para você que esse apartamento, um apartamento de 200 metros quadrados, tem suíte, tem sauna, tem piscina dentro do apartamento, você consegue imaginar? Chiqueza. Você trabalharia mais motivado? Sim, muito. E agora se você visse só a fachada, qual seria a sua motivação? Não seria tanto. Da mesma forma, quando nós trabalhamos, acredito que todos nós que trabalhamos porque queremos receber. Glória a Deus. Ninguém gosta de trabalhar voluntariamente, né? Então, todos nós trabalhamos motivados porque na empresa que eu trabalho, dia 15, dia 30, de 15 dias, tem dinheiro. Glória a Deus. Então você não vai motivado por aquilo. Porque você já enxerga o que você vai receber, você já tem a noção do que você vai receber, do que você vai fazer com aquilo. Glória a Deus. Essa palavra veio para mim há um tempo atrás, quando eu estava prestes a desistir, mas não espiritualmente, não ministerialmente, Glória a Deus. mas um trabalho que eu faço por um valor simbólico para uma pessoa, porque envolve muitas coisas e muitas coisas pode no futuro vir a me prejudicar. E eu cheguei um dia, falei assim, hoje eu desisto, hoje eu falo para essa pessoa que não dá mais, eu não quero mais. E naquele dia foi só pancada, só desconfiança e tudo mais, e palavras contrárias. E naquele dia, chegou um momento que ia ter uma reunião, aí veio a surpresa. E no momento que eu ia para falar que eu não ia querer mais, me lançaram uma promessa. No valor que era simbólico, que agora futuramente poderia ser pode ser um valor mais considerável. Mas essa palavra que eu trago essa noite para nós é da seguinte maneira: toda vez que vem uma prova, uma luta, uma dificuldade para a sua vida, nós queremos parar, queremos voltar, nós não conseguimos ver além daquilo que está atrás dessa dificuldade, dessa luta. E nós desistimos, paramos, olhamos para trás. Mas nós tivemos em mente, na nossa mente, porque eu tive isso no mundo físico, se nós tivéssemos isso no mundo espiritual, toda vez que vem uma dificuldade, um problema em nossas vidas, é porque algo novo vai vir sobre a sua vida. Glória a Deus. E o cumprimento da promessa vai vir sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Nós não desistimos. Nós seguimos em frente. Glória a Jesus. E a gente vem com essa passagem, a gente leu que para o povo de Deus não foi diferente. O bispo que ministrou domingo falou da palavra. A gente sabe que o povo estava escravo. Comia, apanhava, e dormia e bebia, e era aquela rotina. E eles clamaram por socorro, clamaram pela liberdade deles. E agora, Deus envia um libertador. E o povo é liberto. Glória a Deus. O povo tinha uma promessa. Uma promessa aqui de uma terra que manava leite e mel. O povo não viu a terra. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, podia tirar uma foto. Mesmo que os espias tivessem ido, mandava para o povo, olha, foi assim, lá é assim, os fundos são desse tamanho e tudo mais. Mas era simplesmente por aquilo que eles ouviram falar, e eles não conseguiam imaginar que estava lá. E agora aquele povo, como diz aqui, murmuraram, reclamaram, porque agora
Eles saíram de uma vida de escravidão, foi liberto. Poucos dias que eles caminharam, já se depararam com uma dificuldade, já se depararam com um problema. E esse problema era um problema difícil de resolver. Porque agora o povo estava caminhando um percurso que, como sabemos, que era de 40 dias, em média 200 quilômetros. Falo para vocês que eu já andei 200 quilômetros em 6 dias, mas era por um outro propósito totalmente errado. Agora imagine você, 40 dias ainda era muito tempo. Se fosse para seguir, é porque tinha mulheres, tinha crianças, não tinha como apertar o pé, não tinha como acelerar. Mas 40 anos ficaram ali. Mas agora é nesse ponto que eu quero mostrar a sua vida. O povo estava diante de uma dificuldade, diante de uma luta. Agora não dava para voltar para trás porque o exército já estava atrás do exército egípcio. E agora, como lemos aqui, eles preferiram a morte. Preferiram a morte do que estar ali. Porque eles já imaginavam a morte. Eles não imaginavam que conseguiam vencer, que ia conseguir vencer, que ia conseguir caminhar. Porque como que ia atravessar o mar? De barco? Não tinha. A nado? Convencer as mulheres, as crianças, quem que ia aguentar atravessar o mar nadando? Que solução? Problema difícil. Ainda agora mais um exército que vinha, porque eles poderiam ficar, acampar por ali e ficar por ali. Mas o exército estava atrás. E agora eles murmuram e falam: era melhor a vida de escravidão, era melhor o passado. Como nossas vidas nós também pensamos dessa maneira. Era melhor ter ficado no mundo, porque eu vim para a igreja, eu conhecia Jesus, eu fui batizado, eu estou caminhando, e a minha vida continua da mesma maneira. Ou melhorou um pouco, como se na vida de cada um de nós, a vida na presença de Deus, dá uma melhorada quando vemos, depois vem uma luta, uma dificuldade para nos testar, e aí a gente quer parar. E agora o povo pensa que a escravidão era melhor, que simplesmente a rotina de comer, beber, às vezes apanhar, ter um lugar para dormir, era melhor do que uma promessa. Agora, te pergunto, quem era o mais interessado naquele povo? Se não o próprio Deus. Imagine vocês, se aquele povo tivesse morrido ali, qual nome teria sido envergonhado? Como seria os outros povos? Está vendo? Esse Deus aí libertou o povo, levou eles até a beira do mar e o povo morreu. Para que isso? Para que servir esse Deus? Mesmo assim o povo não entendia, o povo não conseguia enxergar além. Esses dias eu ouvi uma ministração, também fez pensar dessa mesma maneira. Quando eu ouvi falar da passagem que Jesus estava no barco, e o barco assolava, e o vento levava, e batia, e os discípulos ali, acordados, Jesus dormindo. Quem era o mais interessado naquele barco? Jesus. Por quê? Jesus estava dormindo. Se mais que apertasse, aqueles discípulos poderiam ficar no barco. Quem ia ficar no barco? E o povo não conseguia ver que Jesus poderia acalmar. E Jesus pergunta: por quê? Estão nervosos? Por que estão apavorados? Por isso eu digo para você, o maior interessado na sua vida é Jesus. O maior interessado na sua promessa é Deus. Porque se Ele prometeu, é porque Ele vai cumprir. Mas só que depende de mim, de você também não desistir. Nós chegarmos para trás. O que passou, passou. Ficou para trás, ficou. Quantos aqui conhecem um carro? Conhecem um ônibus? Qual que é maior num carro? Para-brisa ou retrovisor? Para-brisa. Por quê? Para olhar para frente. Porque sempre você tem que olhar para frente. O seu retrovisor é simplesmente para você ter uma noção do que está acontecendo atrás. Simplesmente uma referência. Nossas vidas da mesma maneira. O nosso passado é simplesmente uma referência de onde nós saímos. Glória a Deus. O que Deus fez em nossas vidas. Aleluia. Nós temos que olhar para frente. Glória a Deus. Olhar para frente sempre. Hoje sabemos que tem carro, tem câmera de ré, tudo mais, DVDzinho. Mas você anda com o carro na Fernão Dias olhando só para a câmera?
ou simplesmente para o retrovisor, 90% da sua visão está sempre para frente, para o para-brisa, que é maior. Então a sua visão para frente tem que ser maior. O seu passado simplesmente uma lembrança, porque não tem como apagar. Não somos como um computador que você vai lá, deleta, você exclui as suas lembranças ruins ou boas também do passado. Porque da mesma forma que Deus faz, o diabo também faz. Só que muitas vezes mesmo vivemos situações boas do passado, mas não sabemos quem será que proporcionou? Foi Deus ou foi o diabo? E muitas vezes achamos que aquilo era bom. E não valorizamos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas nos dias de hoje. O que Deus tem feito na sua vida? Porque se Deus não tivesse feito nada em sua vida até os dias de hoje, você não estaria aqui essa noite para ouvir uma palavra, para ouvir mais uma direção. Creio que aqui Deus já deu algum sinal que Ele é Deus na sua vida. Aleluia! Mas é tempo de Deus ver um sinal da nossa parte, que nós reconhecemos Ele como Deus, que é Ele que prometeu em nossas vidas, porque o que prometeu é fiel. E nós temos que manter firmes e fortes. Assim como aquele povo não conseguiu enxergar além do mar, não conseguiu chegar à terra prometida, nós temos que chegar além da dificuldade, além da promessa. Porque Deus tem muito mais do que uma simples promessa nas nossas vidas. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, muitos viram uma pedra que estava ali no sepulcro. Mas acredito que Jesus já poderia ver atrás daquela pedra que tinha um homem pulando, saltitando e glorificando ao nome de Deus. Porque o milagre era certo. Nós temos que aprender a chegar além do problema, além da dificuldade. O povo passava a impressão que estava confuso. Não sabia o que queria. Se era bom a vida de escravidão, se era bom ali, só simplesmente murmuravam e reclamavam. E muitas vezes nossas vidas também não temos a certeza. A certeza que Deus é em nossas vidas. A certeza do Deus que servimos. A primeira coisa que temos que ter em mente em nossas vidas é isso. Você tem certeza do Deus que você serve? Será que você já não ouviu falar que Deus já fez algo na vida de alguém? Ou de algo que Deus não fez? Porque muitos falam de dado mundo que só não há jeito para a morte. Mas Jesus veio e disse que há jeito para a morte. Então o que não tem jeito para Jesus? Será que tem jeito para o seu problema, para a sua dificuldade? Então só está dependendo de você. Enxergar além. Enxergar numa visão 3D. Enxergar numa visão diferente. Visão do futuro é para aqueles que conhecem quem são. Você reconhece quem você é em Deus? Jesus. Você reconhece que Jesus é seu único Senhor e Salvador da sua vida? Você consegue imaginar o que Deus tem para você amanhã? Daqui uma semana? Isso fala também muitas vezes de sonho. Porque você sonha com algo quando você já consegue visualizar aquilo no futuro. Uma visão. Uma visão diferente. Uma visão da cruz. Da mesma maneira que eu falei no início, que você conseguiu ver aqui essa peça em MDF, todos conseguiram. Todos estão vendo a cruz? Amém. Todos estão vendo Jesus na cruz? Não. Ah, glória a Deus. Aleluia. Amém? Porque Jesus não está mais aí. Aleluia. Por quê? Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus passou pela cruz porque Ele sabia que eu e você estaríamos aqui. Porque nós iríamos honrar o nome dEle. Porque nós iríamos honrar e glorificar o nome dEle e dizer que só Ele é Deus em nossas vidas. Que só Ele é santo em nossas vidas. Da mesma forma que Ele viu já nossas vidas aqui, nós também temos que reconhecer, ter a visão daquilo que Ele fez para nossas vidas. E valorizar. E reconhecer que Deus tem muito mais em nossas vidas. Tem muito mais daquilo que muitas vezes já perdemos. Porque em nossas vidas não é só ganhar. Também muitas vezes já perdemos. Mas muito mais daquilo que Deus tem para nossas vidas. Do que aquilo que o diabo já levou
ou muitas vezes por uma ignorância nossa, por um vacilo nosso, já perdemos. Mas Deus tem coisas maiores para nossas vidas. Mas nós precisamos enxergar com uma visão 3D, mas com uma visão 3D espiritual. Aonde que Deus quer nos levar? O passado não tem nada para te oferecer. O passado, a única coisa que tem para te oferecer é a morte, a escravidão, é a rotina, é o cansaço, é o chicote e muitas outras coisas mais. Fiel é aquele que segue. Nós não somos aqueles que viemos até aqui para retroceder. Glória a Deus. Dizemos só Jesus é digno do nosso louvor. E essa noite eu gostaria que vocês colocassem de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Assim como você, no início você disse que podia me ouvir, me ver, tantas outras coisas mais, gostaria que você imaginasse naquilo que Deus te prometeu, naquilo que é promessa para a sua vida. Se você está passando por luta e por dificuldade, assim como aquele povo não fez, mas que você venha fazer, a enxergar além do mar, a enxergar além do deserto, a enxergar a terra prometida, a simplesmente acreditar naquilo que Deus já te falou. Quantas palavras já saíram desse altar sobre a minha vida e sobre a sua vida? Será que você já colocou alguma no seu coração? Você já acreditou em alguma palavra? Você já acreditou que aquilo que prometeu, aquilo que foi prometido em sua vida, vai acontecer? Deus crê, Jesus crê, mas você precisa crer, você precisa enxergar, você precisa começar a viver já no seu futuro. Não é mais tempo de viver no passado, viver no passado. É viver na promessa. Deus é um Deus de promessa, mas Deus é um Deus que cumpre promessa. Mas é um Deus que cumpre promessa para aqueles que ficam firmes, para aqueles que olham para frente, para aqueles que enxergam além do deserto, além das dificuldades, não desistem. Porque assim como Deus abriu o mar, que era algo difícil, Deus abriu o mar, o povo passou. Mas o mais interessante é que aquilo que era para a morte do povo vinha atrás do povo, e o povo caminhando meio ao mar. Havia uma diferença, havia uma divisão ali daquele povo, e tudo aquilo que veio para a morte sobre a vida deles, aquele dia morreu. Porque o exército inimigo ficou no meio do mar. Assim como tudo aquilo que veio para nos matar, para nos paralisar, para nos tirar da promessa, Deus também vai tirar nossas vidas. Aleluia! Nós devemos seguir diante ao mar, não olhar para trás. Olhar para o alto, de onde vem socorro. Pode ser que vamos ser levados ao extremo, mas saiba que no extremo Deus espera uma atitude nossa, espera uma decisão nossa, mostrando, sinalizando no mundo espiritual que nós somos reconhecedores que Deus é Deus nas nossas vidas, que nós reconhecemos que Deus pode fazer. Então não desista. Veja aquilo que Deus tem para a sua vida, porque é muito maior daquilo que você imagina. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, está aqui, Senhor, na tua igreja, Pai. Assim como Deus foi ministrar essa noite, que o Senhor possa abrir, ó Deus,